Mas é isso aí. Sim. Quem já leu Agostinho aí? É a primeira vez quem, aliás, deixa eu fazer a pergunta contrária. Quem é a primeira vez que está lendo Agostinho? Alguém? Abner, ok, beleza. Luca, Eder. E as confissões? Primeira vez. Mesma coisa? Tá certo. Não, desculpa, a primeira vez Confissões, Agostinho já li. Já leu? O que você leu dele? Eu li um tratado de música dele, chama De Ah, Música. legal. Agora, quem conseguiu essa edição da Penguin? A gente está usando edições totalmente. Eu tô com a edição da Penguin. Alguém mais? Eu. Wagner, o Lucas e só. Beleza. O Rafa. Ótimo. Eu tô com a da Penguin. Já somos alguns. Essa edição, não sei se vocês perceberam, mas ela tem os dois números, a numeração dos parágrafos em romano e arábico, né? E, então dá para a gente pelo menos fazer a, a referência por essa numeração aí, daí a gente vai se achando. Mas só para a gente começar aqui então, lembrar que isso aqui não é uma aula, né? Ninguém vai monopolizar a conversa. Eu até incentivo todo mundo a deixar o microfone habilitado aí para você poder pular não, e entrar na conversa já falando. E se tiver algum barulho que está atrapalhando geral aqui, eu vou ver no monitor aqui da reunião e daí eu deixo você no mudo. Mas a ideia é a gente fazer perguntas e respostas para a gente se estimular, para a gente se responder essas perguntas, né? Aquilo que eu não sei, eu vou perguntar e pelo menos colocar para reflexão, e aquilo que vocês têm de dúvida, têm de pergunta, vocês também levantam a bola e outras pessoas podem ajudar aí você na compreensão. A ideia aqui não é a transmissão de conhecimento em uma única direção, mas é que a gente se estimule aí a entender melhor o texto, né? Para isso, eu vou incentivar todos vocês a grifarem o texto, a anotarem, fazerem anotações, trazerem perguntas, comentários que você quer colocar para a gente. E assim a gente vai poder aprender com você, né? Uma das coisas legais desse grupo é que tem gente de todo jeito aqui, né? Tem gente com PhD, que é o Rafa, e quando a gente não souber, a gente fala, Rafa, ajuda a gente aí, né? E tem gente que não sabe nada, que nem eu. Então a gente vai conversando aí e vai colocando figurinha para crescer e aprender, que essa é a ideia, tá bom? Vamos lá, então. Algum comentário, alguma coisa que vocês descobriram aí sobre, já que todo mundo está usando meio que uma versão diferente, talvez o prefácio de algumas dessas edições traga informações que outros não trazem. Mas algum comentário aí sobre o título? Por que Confissões? Bom, o da Penguin aqui fala se eu me lembro bem, uma das questões que ele fala é que tinha a ver também com essa ideia meio jurídica, assim, também, né? De você confessar algo que você fez, ou, enfim, de escrever algo que você fez perante uma autoridade, né? E de como Agostinho, usando esse tipo de terminologia para fazer, para escrever, né? Escrever debaixo desse título, ele está meio, tipo, se colocando debaixo da autoridade suprema e, enfim, estabelecendo uma questão aí cara, não me lembro exatamente como ele falava, mas daquela coisa, Deus sabe de tudo, mas é importante dizer mesmo assim, né? Então, quando na verdade uma autoridade humana, ela ouve uma confissão quando ela não sabe ou não tem, talvez, não tem necessariamente os elementos de prova, né, para estabelecer a culpa, né? Enfim, e aí Deus, sendo essa autoridade suprema, não teria essa dificuldade, né? Então, ter essa ironia, talvez. Uhum. Talvez a ideia de um pronunciamento público, né? Eu sempre pensei quando eu vi o livro Confissões na estante do meu pai, eu sempre achava que era algo exclusivamente relacionado à vida imoral que ele levou durante
boa parte da vida dele e ele simplesmente estava confessando o pecado dele. Mas eu achei interessante o prefácio da Penguin, que eu achei muito bem escrito. Ele traz justamente esse aspecto duplo, né? A confissão do louvor e a confissão do pecado. Não é só a questão negativa, mas é uma confissão pública, né? Assim como a gente faz uma confissão de fé. Eu achei isso bem interessante. Ele traz também o aspecto autobiográfico do livro, né? Ele fala que em termos de importância literária, isso é uma inovação. E o que me faz, uma das coisas que me atrai mais no estilo da escrita é justamente essa linguagem do eu falando com Deus, né? É ele falando com Deus. Ele não está escrevendo uma biografia que ele está descrevendo a vida dele para uma audiência de leitores. É um texto orado, né? E Lucas, nessa mesma ideia também eu achei interessante, ele meio que comparou no prefácio do Penguin também, ele comparou o gênero literário da Confissões com os Salmos, né? Que é essa ideia de não só não simplesmente estar falando bastante abrangente a ideia do que está acontecendo quando as confissões estão sendo escritas. Tem esse elemento de pessoal, de estar confessando não só seu pecado, mas sua vida perante Deus, né? Esse elemento de até exortação àqueles que vão ouvir e ler as confissões e além do lado mais da oração de Agostinho, o próprio leitor, bem mais tarde, depois de Agostinho, ainda tendo benefício, né? Então, essa meio que uma visão de 3 partes diferentes que estão recebendo o benefício das confissões. A minha experiência, primeira coisa que eu pensei, né, que é a confissão de pecado, né? Que de fato ele confessa alguns pecados, né? Mas também, quando eu comecei a ler, eu vi que parecia mais como uma confissão de fé mesmo. Eu não sei se esse termo vem depois, que batiza a confissão de Dort, confissão de Westminster. Eu não sei se já tinha isso no tempo de Agostinho, mas porque ele estabelece vários pontos teológicos, né? Eu achei que também tem isso, uma dupla confissão de pecado e confessando o que ele acredita. Duas coisas que são faladas aqui, uma na página 14 e outra na página 15, que eu acho que elucidam um pouco a situação. Ele já começa falando que as confissões são, portanto, no fim da página 14, eu não sei como é que está na paginação de vocês, na verdade, né? Mas você está no Kindle? Porque o meu não está mostrando página. Eu estou no Kindle, mas eu passei do Kindle pro Remarkable. E aí o Remarkable mostra a página. No Kindle eu sei que não mostra normalmente, mas só a localização, né? Mas, enfim, um pouco antes dele fazer a introdução do Ratzinger, mas ele está falando justamente que as confissões são, ao mesmo tempo, um canto de louvor, exortação aos fiéis para compreender e amar a Deus, e o exercício espiritual que, já no ato da redenção, tem o poder de purificação e de elevação pessoal. Então, essa é uma definição. E aí depois ele vai expandir um pouco disso, falando, alguém já tinha falado um pouco do sentido jurídico, né, de adquirir um sentido jurídico de confissão, de declaração, de uma confissão declarativa, mas não é uma confissão declarativa somente de culpa ou de inocência, né? O Ratzinger usa o termo exhomologesis, né, que significa tanto confissão como agradecimento. Então, a confissão é dupla. É uma confissão de pecados e também de louvor. Aí que eu acho que está uma boa... Ele consegue pegar o balanço da obra. Mas acho que até o próprio... Ele começa... O
autor do prefácio, ele começa com uma ponderação interessante no início, que é justamente a Confissões, ela é uma obra de difícil categorização, né? Ela por si só já é difícil de você categorizar que tipo de gênero literário ela é. Ela é um gênero, ela é filosófica, ela é autobiográfica, ela tem momentos de ficção, então, e ao mesmo tempo ela é muito poderosa, que nem um filme genial, né? Qualquer filme que é um filme genial, o pessoal estava falando do Parasita, que eu não assisti ainda, né? Ele acaba sendo muito bom porque você não sabe que gênero é, se ele é comédia, se ele é drama, se ele é ação, o que é o gênero do filme. E por você não conseguir colocar o pino certinho no negócio, ele acaba gerando essa grandeza da própria obra aí. O que tu tá com o saco na mão, velho? Pô, a tinta que caiu queimou minha orelha, cara. Tô louco. Eu tô com um gelo aqui. Pô, tá... Eu sei dar atacado por forças malignas aqui. Ô, Lucas, quando eu li esse livro aqui, eu tenho a edição da Penguin no Brasil, mas eu li aqui de novo, da Penguin em inglês, mas eu peguei a versão do Mundo Cristão, e só para dar uma outra ideia aí da questão do prefácio, o prefácio é feito por um brasileiro, eu não me recordo o nome agora, estava até procurando, não achei. Ele traz a ideia de que o texto é uma história do coração do autor e dos seus sentimentos, trabalhando 3 grandes focos. E aí a ideia desse autor do prefácio aqui é que Agostinho trabalha o coração inquieto, o mistério de Deus e as afeições secretas da alma. A ideia aqui é das confissões mais como uma declaração mesmo de fé, mas também uma declaração antropológica. Ele até traz a ideia, ele até traz como o Rafa estava falando de categorização da obra, ele traz aqui a tentativa de categorização de um cara chamado Frederick Van Fletteren, e ele argumenta que é uma antropologia teológica. O Van Fletteren argumenta isso. Então, para o prefacista do Mundo Cristão, e eu tendo a concordar na ideia da antropologia teológica, principalmente. Eu acho que, de fato, as Confissões, ela desnuda muito da realidade da alma humana. E Agostinho, ele consegue, apresentando a alma dele, né, o que se passava na alma dele, ele consegue se identificar muito com a minha vida, com a vida de cada um de nós, os nossos pecados e as nossas dificuldades, de tratar e lidar com esses pecados. Então, é mais ou menos essa a ideia do prefacista aqui do Mundo Cristão. Tem um negócio também que, lidando aí com o que o Rafa falou, o Ivan falou, da complexidade da obra também, é a questão de ser, assim, às vezes a gente perde um pouco a noção de que isso foi escrito no século V ali, né? E que, assim, além de revolucionar a escritura da época, assim, ela, talvez o Murilo possa falar aí alguma coisa da psicologia também, mas eu já vi pessoas comentando que é quase como a inauguração do campo da psicologia, né, da investigação da alma humana por si mesmo. Assim, do ponto de vista literário, esse esquema aí que ele faz de fluxo de pensamento, né, de fluxo de consciência, que ele vai, um assunto puxa o outro, assim, meio sem... Às vezes a gente fica meio perdido até, porque ele está falando de que tem uma hora lá que ele fala que ele queria mamar, aí ele fala que aprendeu a falar, aí, enfim, ele vai fazendo esse fluxo de consciência aí, que é até um jeito muito, muito contemporâneo de escrever uma obra de ficção, né? Então, na verdade, é uma das obras monumentais, assim, da literatura humana. E, assim, honestamente, é um dos meus livros favoritos. Então, gostei muito de voltar a lê-lo. Porque, cara, é simplesmente bonito, assim. Tem horas que você vai lendo, assim, você fala, pô, Agostinho, que bonito isso aqui que você escreveu, cara. Enfim, ele fala um pouco disso também, né, sobre a questão de retórica, etc. Mas só queria, enfim, somando aí com o que o Ivan e que o Rafa falaram, esse livro é um monumento da história humana, né, da cultura humana. Interessante, Lucas, que o Lucas Freitas citou aí
essa coisa da beleza da obra. Essa semana eu relendo esses primeiros capítulos. Tem uns momentos que você pega o livro assim e vai ler para o seu filho, né? Eu tenho um filho adolescente e eu fui ler, Rafa, para o Davi essa semana esse livro, e o Davi estava assistindo um vídeo lá bem adolescente, ele parou e espera aí, repete aí, pai. E eu repeti alguns trechos e ele dizia, poxa, esse negócio me faz pensar. E eu dizia, exatamente. Isso é boa literatura, é quando você para pensar no que está lendo. Aposto que o vídeo não fazia pensar nada. Não, nada, absolutamente nada, meu irmão. Mas eles, poxa, eu tô pensando, e no Spring Break aqui... Uma sensação nova, um pensamento. Isso, nossa, eu tô pensando tanto aqui num texto que é interessante que para um adolescente, e essa ideia de que um livro, né, uma história pode fazer ele pensar nesse nível, acho que Agostinho traz essa coisa, de repente você para e relê trechos que ele está falando algo que é um conceito que parece passar despercebido, mas se você volta no texto, tem muita coisa impregnada no texto ali que você precisa examinar. Eu gostaria também de fazer um comentário sobre, durante o momento que eu estava lendo, ao mesmo tempo que você para e pensa, nossa, que bonito, ou isso te instiga a pensar, em alguns momentos eu também me senti um tanto quanto constrangido, que parecia que eu estava invadindo a oração de alguém. Então, eu tive um sentimento parecido com isso, assim, em vários momentos. Porque esse tipo de pensamento, a maneira como ele aborda, parece muito, a pessoa está orando, ela está falando com Deus ali, né? Eu acho que o título, Confissões, veio muito na minha mente o tempo inteiro, né? Ele estava ali o tempo inteiro, falando dos pecados, falando enfim, louvando a Deus, é uma oração. Eu tive essa sensação. Eu peguei o livro do Matthew Levering sobre a teologia de Agostinho para ver o que ele falava sobre as confissões, e ele começa ressaltando que na obra final dele, as retratações, né, quando ele avalia os escritos anteriores da vida dele, ele coloca como objetivo das confissões mover a mente a Deus em amor, né? Tanto a mente dele mesmo quanto a mente de outros. Então essa atenção do movimento da mente dele, das afeições dele em direção a Deus, com o movimento que a nossa mente e as nossas afeições tomam quando a gente lê, parece que é alguma coisa que realmente está em contraste, mas na verdade elas estão indo na mesma direção, né? E, enquanto ele faz a gente a fazer isso, né? Exatamente. Enquanto ele faz essa oração, ele está convidando a gente para avaliar a nossa própria vida do mesmo jeito que ele está avaliando a dele, né? Porque o que ele faz aqui, ele começa a relatar diante de Deus a história dele, reinterpretada agora diante da verdade que é a existência desse Deus Criador, que ele depois qualifica como com todos os atributos que ele coloca, né? E ciente da soberania, da soberana graça que estava agindo na vida, na formação dele desde a sua pequena infância. Agora é interessante o aspecto psicológico, que ele traz toda a questão das afeições, desde o mamar, desde o aprender a falar, e ele sempre vai colocando isso no meio, né? Vamos lá, vamos começar o livro 1, então, e a gente vai tentando... Ô, Lucão, Fala aí. Posso só fazer uma observação assim? Eu não quero ser o chato teórico, mas é que tem uma coisa que me irrita um pouco com essas leituras assim, porque eu não sei se como é que é o nome do cara aqui? O Lorenzo Mami, não sei se ele é crente ou não, mas era uma coisa que já me incomodava já me incomodou um tempo, que é o negócio do platonismo. E na introdução ele fala um pouco disso, ele fala que tem lá pelas tantas, ele fala, cadê? Que o cristianismo era um movimento platônico. E eu fiquei... onde que está aqui? Foi bem no comecinho mesmo. No eu 22, também notei isso. Ele fala, para os estoicos, no metafísico, o cristianismo antigo é platônico. Para ele, a razão que governa o mundo é transcendente. Eu falei, cara,
E aí ele vai no mesmo parágrafo, ele diz assim que a única coisa que não encaixa no platonismo é um detalhe, é a encarnação de Cristo. Um detalhe. Pequenininho detalhe. Cara, se não encaixa no platonismo, não é platônico. Então, assim, enfim, só levantar essa lebre aqui no início, porque... E assim, Agostinho, ele é meio neoplatônico mesmo, né? Ele foi maniqueísta, etc., quando ele era jovem, ele vai comentar isso ao longo da obra. Mas muitas vezes a gente lê alguns comentários, assim, de um pessoal que talvez não seja cristão, e eles pegam uma categoria menor, que é o platonismo, e jogam o cristianismo lá para dentro, porque é mais fácil de explicar o que se sabe, né? Então, enfim, não sei se isso vai virar alguma discussão mais para frente, mas é uma das minhas brigas pessoais aí contra esse exagero assim do lugar do platonismo no cristianismo, inclusive na obra de Agostinho. Enfim, pronto. É boa observação, Lucas. Eu acho que cabe sim. Talvez entender o que ele está querendo dizer quando ele tenta colocar as duas coisas na mesma, ou classificar o cristianismo como platônico, simplesmente colocando a questão da transcendência, né? Em que sentido essa transcendência é parte realmente das duas escolas aí, se a gente pode chamar assim, e como que a gente qualifica a diferença delas, se é que existe dentro dessa questão da transcendência. Né? Mas realmente pelo menos em termos de contraste, né, com os estoicos, existia alguma coisa ali que dava para você debater em termos de metafísica. Né? Rafa, você tem algum comentário aí, Rafa? O Rafa é o... Eu ia perguntar isso também, porque talvez algumas definições iam ajudar o pessoal, né? Até eu também me sinto meio confuso, porque tem um contraste entre entender um meio neoplatonismo que o Agostinho está meio que evoluindo durante as confissões, né? E o platonismo no sentido mais tipo, genérico da definição. Então, talvez conversar um pouco mais sobre isso seria bom. Eu não sou nenhuma autoridade filosófica, não. Eu não sou filósofo por treinamento. O que eu acho que é importante só para a gente saber da onde o Agostinho está vindo é essa ideia do relacionamento da alma, corpo, ou então da alma com o corpo, ou do mundo das ideias, né? E acho que no próprio prefácio ele fala isso. Que existe uma razão que é soberana sobre toda a razão e sobre a criação de todas as coisas. Então já começa assim, já tem algumas coisas que podem ser talvez tiradas de um contexto platônico, mas eu acho que de certa maneira, se como muita gente faz com Aristóteles ou Tomás de Aquino e aristotelismo, a ideia é que você tem que saber se isso bate com o contexto bíblico, né? Eu acho que a ideia de que existe uma razão soberana sobre todas as coisas, seja ela Deus ou como você quer definir, eu acho que é válido biblicamente. Agora, filosoficamente, as definições mais precisas eu não vou saber dar, não, assim, de cabeça. Na verdade, sim. Uma das coisas que, se eu bem me lembro, né, é uma das características principais do platonismo e neoplatonismo também, é a rejeição do corpo, né, da matéria, das coisas. E assim, a evidência no texto de Agostinho de que ele, em alguma medida, ele rejeita isso, né, porque ele fala um pouco de imanência lá no início. Imanência é tipo, Deus está nas coisas. Então ele faz esse questionamento assim de será que você está nas coisas e aí as coisas não te contêm? O que sobra de você para onde vai? Se as coisas que te contêm se perdem, se perde um pedaço seu ou ele simplesmente... Então, assim, ele tem essa questão da imanência forte aí que eu acho que já é anti-platônico e tem algumas outras coisas, assim, né? Mas, na verdade, assim, a minha bronca, muitas vezes, é que o pessoal lê Agostinho sem saber que ele é cristão. Tipo, eles esquecem que o cara é cristão, sabe? Exato, o cara crê em Jesus como seu salvador, entendeu? Que a confissão que ele faz diante de Deus, ele crê que é uma confissão de fato diante de Deus. Não está fazendo um exercício teórico, sabe? E aí o pessoal pega a obra dele, genial, grandiosíssima,
e fala assim, olha só como é bonito um exercício teórico desse. E aí, cara, pô, perdeu tudo, né? Perdeu o objetivo de Agostinho. Cara, eu acho que isso é importantíssimo, a gente sabe, a gente lembrar enquanto a gente lê, né? Muito bom mesmo. Porque talvez uma das grandes dificuldades que se tem para entender essa obra é justamente você abstrair a questão doutrinária, a questão da fé, a questão da oração, e tentar entender isso aqui de maneira mais filosófica do que confessional realmente, né? De louvor. Quando você entende quem é esse Deus com quem ele está falando, quando você conhece ele através de um relacionamento pessoal, então o seu entendimento da oração faz aquilo que o Luca falou, né? De contrastar a minha vida com aquilo que está sendo dito no texto em direção ou diante desse Deus que a gente está falando, que ele está falando. Agora, algum comentário prefacial ainda, ou vocês querem começar o livro? Vamos lá para o livro, já que ninguém falou nada. Bora lá. Vamos lá, por que ele começa aí com esse contraste entre invocação e louvor, ou qual é o primeiro aí, por que isso é importante? Normalmente os autores tendem a colocar algo importante no início, né? O que será que ele decidiu começar ali? Deixa eu chegar lá na página. É interessante que, para mim, esse início, e o livro começa com uma declaração sobre Deus e termina com a declaração sobre Deus. Para mim, Agostinho quer deixar claro que esse livro é um livro sobre Deus. E aí eu levo em consideração até essa palavra do Lucas, que citou a ideia de que as pessoas leem Agostinho sem considerá-lo, sem entender o que é ele sendo cristão. Mas Agostinho tenta deixar claro o papel de Deus nessa história que ele nesse tratado que ele está para começar agora. Então a ideia de grande é o Senhor e digno de ser louvado, citando o Salmo 145 e o 147, o Deus que se opõe aos orgulhosos, citando Tiago e Pedro, e colocando o ser humano. Então a primeira declaração de Agostinho é uma declaração da grandeza de Deus. Eu acho que ele vem falando um tratado sobre a grandeza de Deus, um Deus que não cabe nesse mundo, porque o mundo está nele, ele contém o mundo, e a pequenez do homem, que a pequenez que Agostinho vai retratar acerca dele mesmo é algo que logo nesse primeiro parágrafo ele declara como sendo a pequenez do homem em comparação à grandeza de Deus. É um livro sobre Deus e Agostinho quer deixar claro nesse começo. Bom, ele começa logo aqui falando sobre: tu os incitas para que goste de te louvar, porque fizeste rumo a ti e nosso coração é inquieto até repousar em ti. E aí ele começa com uma pergunta aqui, já pensando nessa ideia do repouso em Deus, que nosso coração é inquieto, que é uma pergunta que vai talvez evocar também lá em Calvino de novo, né? O que vem primeiro, né? É invocar ao Senhor ou louvar ao Senhor? É o conhecimento da que a gente precisa de Deus, ou a gente louvando a gente só pode conhecer a Deus depois de louvá-lo? Ele vai traçar essa pergunta e fazer esse traçado, que eu acho que é uma pergunta muito pertinente no período pré-moderno, né? Porque as perguntas que eles estão fazendo são diferentes, né? Não partem da autossuficiência humana ou de quem o homem é, mas a pergunta é justamente Deus. A ideia que Deus existe já é fixada, mas
como que a gente chega a esse conhecimento verdadeiro, né? Não é, Deus não existe, eu vou chegar num conhecimento de Deus de forma X, Y, Z, mas Deus existe e a gente tem que saber como a gente se relaciona com esse Deus, né? É invocando ou louvando, e nosso coração fica inquieto até descobrir a ordem dessas coisas. Então, essa pergunta, eu acho que ela está guiando a confissão inteira, né? Acho que ele vai começar desde criança, quando ele já viu o pecado dele, né? Permeando as coisas, ele tinha desejo por isso ou por aquilo. É justamente ele tentando traçar o caminho dos desejos dele. Eu falo, indo um pouco na linha do que o Rafa falou, né, de ser um ponto de vista aí filosófico religioso antigo, né? É interessante que alguém que faz um movimento semelhante a ele em tempos mais modernos é Descartes, né? Quando ele vai lá no cogito penso logo existo, né? Essa ideia de tentar achar o mínimo, assim, o núcleo duro da existência humana, né? Honestamente, eu acho que Agostinho faz um trabalho melhor do que Descartes nisso, porque ele pede para Deus ali no início para que Deus diga quem ele é, né? Quem sou eu para você? Sabendo que você existe, sabendo da sua grandeza e tudo mais, que é como ele introduz o livro, quem sou eu para você, Deus? Eu preciso dessa informação, porque se não saber quem eu sou é impossível, em alguma medida querendo dizer, né? Então, enfim, e ele introduz os dois interlocutores, né, nesse início, Deus e ele. São ali os dois personagens, por assim dizer, que vão estar dialogando ali ao longo do livro, né? Esse é um ponto interessante também, porque é um contraste muito grande. Essas perguntas essenciais, não essenciais, existenciais, o Agostinho tem um ponto de referência muito diferente do que num contexto moderno, né? Porque simplesmente pelo fato de ele estar começando a fazer essa pergunta perante Deus e não simplesmente perante o seu consciente ou perante seu raciocínio, coloca ele num contexto que vai ajudar ele a fazer perguntas diferentes e receber respostas diferentes pelo fato de ele estar lidando com uma consciência que reconhece que Deus falou. Deus já se revelou de uma certa forma e eu tenho que aprender a me ver perante o ver dele. Ao mesmo tempo que ele coloca ele apresenta os interlocutores, como o Lucas disse, ele coloca o homem, né? Ele trata do homem. O homem quer te louvar, e ao tratar do homem, ele começa a apresentar então a antropologia teológica dele, na qual ele se encaixa e vai se enxergar, né? Daí ele termina aqui o parágrafo dizendo: invoca-te, Senhor, a minha fé, que tu me deste, que me inspiraste pela humanidade de teu Filho e pelo ministério de teu anunciador. Então, ele, ao tentar responder a pergunta que vem primeiro nele, ele volta os olhos dele para o que Deus faz antes, né? O conhecimento e o louvor dele tem algo que precede a tudo isso, que é o próprio Deus invocando a minha fé. E daí ele já traz, já desde o começo, o que é muito interessante aqui, a questão da humanidade do Filho. Nesse mesmo discurso, ele está assumindo várias coisas, né? Justamente o fato da encarnação sendo um meio onde ele vai ganhar o conhecimento que ele está buscando. O fato que ele não está se isolando no seu próprio raciocínio, né? Ele está buscando o seu raciocínio naquilo que ele conhece baseado na revelação e nos vários modos em que Deus se revelou, né? E é por isso que ele vai apelar para a própria experiência, né? Ele vai voltar quando ele é criança, porque aquilo tudo fez parte da revelação de Deus ali, e, enfim. Exato. A biografia dele, né?
Fiquei com uma Pode falar. dúvida sobre esse anunciador. Quem que é esse anunciador? É uma referência ao Espírito? É uma referência a alguém que pregou o Evangelho para ele? É uma segunda referência ao próprio Filho? Qual que é a palavra? É a última frase da sessão 1 aí do É o vosso pregador? É, Aqui no livro fala que é uma referência a Santo Ambrósio que contribuiu para a conversão de Agostinho. Na tradução da Penguin é anunciador, né? E aí não tem nenhuma referência. Bom, ele é muito dúbio, né, em muitas coisas que ele fala, né? Eu ia dizer isso também. É sensus plenior direto, né? Eu iria dizer que mesmo que esteja implícita aí uma referência ao Ambrósio, que faria todo sentido, eu acredito que a maneira como Agostinho emprega aqui a referência tem a ação do Espírito. É uma referência ao Espírito, mesmo que ele esteja referindo de alguma forma, ou que alguém entenda que é por Ambrósio. Eu acredito que Agostinho traz, sim, uma referência ao ministério do teu... A versão em inglês tem The Ministry of Your Preacher, que é a ideia do teu pregador, do pregador de Deus. Então, eu acredito que, embora a gente possa ligar a Ambrósio, a referência ao Espírito é implícita aí. É pela forma como ele constrói o parágrafo, né? Ele fala do Senhor, aí constrói, fala do Filho, e aí para terminar a figura da Trindade seria o Espírito Santo, né? Para mim, essa referência é muito importante, você citou agora. Também acho. Talvez seja cedo demais para Ambrósio também, né? Primeiro parágrafo, o cara vai ser citado já. Menos Ambrósio. Mas talvez, eu não sei, talvez uma dívida de honra por conta de ser um filho da fé dele, não sei. Por isso que eu fiz a pergunta. Né? Mas eu acredito, Lucas, que no decorrer da obra ele faz esse reconhecimento de honra a Ambrósio de maneira muito mais explícita, né? Nos próximos capítulos. Vamos lá, na sessão 2 aí, o que vocês pegaram aí que vocês que acharam curioso, o que é esse chamar para dentro de mim, ou para dentro de si? Ele faz referência aí. Daí entra naquela discussão, né, do cabelo lá, do que o Lucas tinha falado já. No 3, né, que ele entra nessa questão da compreensão. Mas ele vem ele fala disso porque ele se pergunta quem sou eu e como assim eu te chamo para dentro de mim e você cabe. Sabe de que forma isso pode acontecer? Então aí ele sai de si e olha para as coisas também, né? É interessante ver essa primeira pergunta, porque para mim é uma pergunta como invocar a Deus. A gente está falando de um Agostinho que, embora conte a história desde o começo, ele já era pastor, ele já era bispo em Hipona, mas um homem que começa a obra dele meio que trazendo esse questionamento: como é que eu invoco a ti, Senhor? Como é que eu oro a ti? Como é que eu posso chamar você para habitar dentro de mim? Acho interessante essa pergunta sobre como invocar, como orar a Deus, né? Será que aqui ele já está trazendo algum tipo de conceito de participação, quando eu louvo a Deus, eu participo de quem ele é, da vida divina? Para mim, cara, e assim, cara, tô me sentindo muito nerd trazendo os termos, mas se alguém tiver na dúvida aí fala, cara, a gente pode... Mas é aquela discussão entre transcendência e imanência, né, em que medida Deus transcende, que medida Deus habita, e de que forma isso tudo, de que forma a nossa vida se desenvolve nesse mundo, né? Que, assim, é o ponto de debate aí de tipo, sei lá, platonismo e aristotelianismo, assim, qual das duas é o que prevalece, né? Então, não sei, cara, eu acho que o fato dele não responder as perguntas que ele mesmo faz, para mim,
é muito sintomático, assim, de que, cara, Não a dá. pergunta é essa. A pergunta é essa, então basta ser formulada nesse caso. Parece que ele traz os dois aspectos, né? A questão do louvor e o chamar Deus para dentro de si, como se fosse mais no aspecto soteriológico do negócio. E depois ele volta os olhos ao redor dele e fala que nada existiria, ou que ele mesmo não seria, né? Não seria absolutamente se tu não estivesse em mim. Então, um aspecto mais existencial, né? Dessa participação, dessa imanência. Até também eu penso que é a complicação da encarnação também, não é? Como que o Deus infinito e supremo participa na vida do finito, né? Daquilo que não é supremo, de uma forma que existe um convívio. Então, essa oração, esse pedido, nessa pergunta, ela não acaba simplesmente, ela não tem um término, né? A não ser pelo simples fato que ele reconhece que é assim que as coisas são. Eu não entendo, a pergunta existe, mas de fato Deus existe no mundo finito. Eu vejo ele, eu vejo o fazer dele, no caso. E como eu disse antes, essa pergunta continua sendo desenvolvida na própria encarnação de Cristo também, né? De forma mais completa, talvez. E levando disso aí que o Wagner falou, né? Não só como funciona a participação daquele que é infinito no que é finito, mas do que é santo naquilo que não é. Isso, exato. Aquilo que e ele assim não trata muito disso ainda, né? Ele começa mais lá para frente. Mas já lá no verso 6, eu já grifei ali no parágrafo 6. É pequena a casa da minha alma para que tu venhas a ela, que seja ampliada graças a ti. Está em ruínas. Reforma, contém coisas que ofendem teus olhos. Digo, sei, mas quem me parar? E aí ele continua, né? Então, tem essa percepção dupla, assim, de não só a infinitude e a finitude, né? Como o finito pode conter o infinito, mas como o pecador pode conter o santo, né? Bom. Eu acho curioso também como ele fala do inferno, né? Que até lá Deus está, né? Que eu já ouvi bastante falar que o inferno como chama? É afastamento de Deus, né? Mas na verdade Deus também vai estar na sua presença de justiça no inferno, né? A ideia que ele fala. É isso. Aí ainda lá no parágrafo 4 ali, ele vai, acho que, trazer essas perguntas para um ponto interessante, né? Que ele vai falar, cadê? Tu amas e não ardes, és ciumento, mas sem receios, arrepende-te e não sofres, enfureces-te e permanece calmo, muda as ações e não propósitos, recolhes o que encontras e nunca perdeste. Eu acho que essa é meio que ainda de forma embrionária, uma coisa que toda essa discussão do transcendente, do imanente, do que é santo com aquilo que não é santo, ou etc., é embrionário ainda da ideia e linguagem analógica de Agostinho, né? Então ele tá falando aqui justamente Deus ama, mas ele não ama como a gente ama, né? Porque o Deus fala, mas ele não fala como a gente fala, porque Deus não tem boca, né? Deus é espírito. E Deus ama, mas ele não ama como você, em que quando você ama, o seu coração se dói. A base do nosso amor e a base da nossa fala é justamente num Deus que não faz isso da mesma forma como a gente faz, né? Isso não nega a forma como a gente se refere a Deus, mas é exatamente a base disso. Mas a forma como ele ainda é maior, ainda transcende, né? Então a nossa linguagem ela não é equívoca nem unívoca, mas ela é analógica. Eu acho que já de modo embrionário ele já está falando um pouco mais sobre isso aqui, mas ele ainda vai desenvolver muito mais depois.
Até a própria pergunta que ele começa o parágrafo, né? O que és, afinal, Deus? É como se ele estivesse afirmando tanto a incompreensibilidade de Deus, não sei se essa é a palavra certa, mas Deus, em certo aspecto, é incompreensível do nosso ponto de vista, né? E daí você traz de volta a discussão do conhecer a Deus para louvar Ele. Se Ele é incompreensível, como é que eu louvo o incompreensível? Será que eu preciso conhecer o incompreensível para então louvar? Ou será que é melhor será que eu louvo simplesmente por saber que Ele é, ainda que eu não entenda? E daí talvez essa segunda parte explique mais essas perguntas abertas, né? Que não trazem respostas. O que refletem os salmos em muitos aspectos, né? Quantas vezes você lê os salmos e você não tem a explicação final. Você tem simplesmente a súplica do ser inferior diante do Deus infinito, né? E ele vai desenvolver isso, porque se a gente parasse aí, né, que Deus é infinito e que a gente é extremamente pequeno, ou que Deus transcende, mas ele continua indo além, mostrando que a base do nosso falar de Deus, de a gente falar a Deus, está na misericórdia dele, né? Ele já começa desde o 5, vai desenvolvendo aí no 7, ele ainda fala assim, né? No 6, romano, 7, arábico aí, ele fala, mas deixe-me falar a tua misericórdia, eu terra e cinza. Deixe, contudo, que eu fale, porque a tua misericórdia que falo. Então, é aquela máxima, né? O axioma principal de quem é Deus está biblicamente exposto para a gente. Ele é amor. Né? A continuação da sua citação aí, Rafa, é muito legal, porque ele fala, não há homem que possa rir de mim. Talvez até tu rias de mim, mas voltando-se para mim terás piedade, né? Então, assim, tipo, diante disso, quem somos nós para ter enfim, esse pensamento de que a gente pode se colocar diante de Deus de alguma forma, sabe? De se dirigir a Deus. Essas questões também levantam uma postura muito interessante também, né? Porque a dificuldade dessas questões e o fato de elas serem umas questões que estão em aberto e que não são resolvidas, leva ele a reconhecer o fato que, de fato, Deus se revelou, de fato, Deus é alguém em que eu posso me relacionar. E justamente pelo motivo dessas questões serem algo além do meu entendimento, eu aprendo a me humilhar, né, pelo fato de viver nessa dificuldade, dessas tensões. Eu aprendo a reconhecer que eu sou diferente de Deus e na misericórdia dele ainda consigo conviver com ele. Isso me prostra de uma maneira diferente do que se eu tivesse simplesmente tentando responder perguntas pelo fato para querer responder, né? E eu acho legal que ele continua também ali no parágrafo 8 arábico, que ele diz que mesmo a forma pela qual ele vai se dirigir a Deus, né, com as palavras que ele usa, ele atribui uma origem ímpia, né, uma origem pecaminosa a essas palavras, né, que ele aprendeu a falar para que ele externalizasse o desejo ditatorial dele, assim, o desejo de dominar sobre os outros, né. Mesmo a forma pela qual ele vai se dirigir a Deus é maculada, né, desde o início. O que faz muito sentido para um cara que era um advogado da época, né? Um cara que vendia a própria palavra, né? Antes de se converter. Então, enfim, eu me identifico que eu também fui advogado nessa vida. Olha aí, Lucas. Nada contra os advogados. Interessante que o Agostinho, ele diz que se dirige à misericórdia de Deus. É como se a oração dele fosse para a misericórdia de Deus. Pelo menos na minha versão 7 arábico, todavia,
permite-me que eu, pó e cinza, fale com tua misericórdia. Todavia, permite-me falar, uma vez que me dirijo à tua misericórdia, e não a um ser humano zombador. No capítulo anterior, ele vem dizer que Deus, se contasse os pecados dele, usando o Salmo 133, quem escaparia? Então, essa imagem de um Deus misericordioso que abre a sua própria misericórdia para que eu me dirija a ela, como se a misericórdia fosse um caminho de se chegar a falar com Deus, a ter acesso a Deus. Muito interessante isso. E a misericórdia que é vista até na transformação anterior da afeição, né? Que sou eu, na seção 5, que sou eu para ti, para tu ordenares que eu te ame. Então, quando eu me dirijo a ele em amor, dirigido a essa misericórdia, eu já conto com a demonstração dessa misericórdia no próprio afeto que eu tenho por ele, no próprio desejo que eu tenho por essa misericórdia. Bom. Agora vamos voltar ali no parágrafo 3 lá, que tem a discussão do... Não, Lucas, você tem alguma outra coisa para acrescentar na questão do preenchimento aí, da contenção? Eu? Você tinha feito algum comentário. Se você quiser fazer alguma coisa, falar alguma coisa mais, senão a gente vai no 4, ele tem bastante coisa para começar. Talvez para mim é só a beleza, assim, a estética que ele usa ali, a forma como ele se refere, os paralelos, enfim, além de tudo é uma experiência estética, né, ler Agostinho, assim, então para mim, eu lendo isso aí, logo os 3 primeiros parágrafos eu já falei, cara, eu precisava de Agostinho nesse momento da minha vida. E não fui eu que escolhi, hein? Foram vocês, porque eu pus na pergunta do grupo lá e muita gente colocou confissões. O pessoal sugeriu bastante. Mas no quarto aí ele fala muitas coisas sobre Deus. O que te chamou a atenção nesse parágrafo? Que ele sabe várias coisas sobre Deus, né? Bom, é interessante que logo de início, a pergunta característica da teologia muitas vezes é qual é o ponto onde você começa, né? Ponto de start, né? O ponto de partida da teologia, se é o de Deo Uno ou o de Deo Trino, né? Se você começa a partir do Deus que é um, da unicidade de Deus, ou se você começa a partir da revelação trinitariana de Deus. E o que depois vai ser chamado de tradição agostiniana, acho que já tem o seu caminho traçado a partir daí, né? Tá certo que ele vai desenvolver isso muito mais também em outras obras, né? De doutrina cristiana, em outros lugares. Entretanto, aqui ele já começa, quem é Deus, além do nosso Deus? Já começa que existe um relacionamento pessoal com ele, mas é o que ele desenvolve, ele não fala assim, és Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele fala é supremo, ótimo, poderosíssimo, todo-poderosíssimo, misericordiosíssimo, justíssimo, ocultíssimo, belíssimo, fortíssimo, imóvel, inapreensível, imutável, que tudo muda, nunca novo, nunca velho, que tudo renova, mas envelhece os soberbos e eles não percebem. Então, assim, ele está discutindo o que, né, se você for destrinchar aí, imutabilidade de Deus, a seidade, a simplicidade de Deus. Ele está falando assim, o Deus para ser Deus, o Deus que é Deus, o Deus que é o nosso Deus, ele precisa necessariamente ser esse Deus, né? Não por vã filosofia, mas porque
é assim que a Bíblia fala que Deus é. Hum. Né? E é assim que Deus necessariamente é. Aquele que é imóvel, aquele que não sofre mutação. E isso não nega a Trindade, né? Tanto é que ele vai desenvolver e falar muito sobre a Trindade ainda depois. Mas ele começa aí. E é interessante notar também, né, que quando ele fala quem é Deus além do nosso Deus, né, existia um contexto pagão aí muito vivo ainda, né, cara? Não era assim, Ocidente do século XXI, sabe, em que a gente praticamente meio que rejeita ídolos, né? Enfim, tem um monte ainda de religiões alternativas, mas ainda tinha um panteão vasto de divindades para serem adoradas, né? E aí ele une todas as categorias nesse único Deus, né? Que em vários Rafa, quando ele aspectos é só o oposto do que são os deuses gregos, né? Mas enfim, era só isso. Quando ele fala sempre ativo e sempre em repouso, talvez foi o que eu mais parei para pensar ali, como que você fala pure act em português? É puro ato? Já teve que traduzir isso aí? Puro ato, eu acho que sim. Eu nunca vi em português, mas diria ato puro, né? Actos puros. Melhor falar em latim, que está mais próximo do português que em inglês. Cara, Mas a ideia de contraste aí do panteão, né? Um Deus que é sempre ativo, que ele não é potência passiva, ele não é contingente. Daí você contrasta com todos os outros deuses gregos, romanos e que simplesmente são movidos de acordo com as circunstâncias, né? E você tem então uma afirmação da transcendência completa de Deus, que é imanente, que é o nosso Deus. Né? Isso vem também da questão dos deuses antigos, eles tinham uma existência geográfica também bastante delimitada às vezes, né? E aqui, quando ele fala sobre estar imanente no ser humano e em todo o restante do cosmo, ele já assim, joga isso por terra, né? Não existe um ponto assim que Deus não está, ou ele não é só o Deus dessa área aqui do cosmo. Enfim. E os deuses gregos, principalmente, eles eram muito caprichosos, né? Eles não eram o nosso Deus. Claro. Eles eram a favor deles mesmos. Eles queriam egoísmo, saber né? exatamente dos seus próprios benefícios, daquilo que eles poderiam ganhar, né? Então, por vezes você vê eles tomando atitudes que são, né, repulsivas, porque eles querem se agradar, né? Mas eu acho interessante isso que o Lucas falou, o Sabatier também falou, que é a ideia do sempre ativo e sempre em repouso, né? Que é a ideia de, quando ele começa a falar de imóvel, ele fala imóvel ali, geralmente a ideia que se tem de um Deus imóvel é um Deus que é uma rocha que não se pode tirar do lugar, né? Mas aí ele já contrasta isso com a ideia do Deus que é sempre ativo, porque ele é justamente imóvel porque ele está em atividade constante em si mesmo, né? E aí, a partir dessa atividade pura e constante, ele não pode ser movido para lugar nenhum. Então, não é uma rocha pura parada, mas é um Deus de movimento puro em si mesmo, que sua essência é igual à sua existência. Então, uma pergunta aqui, tirar uma dúvida. Esse negócio de actus puro aí que vocês estavam falando é um conceito, então? É um conceito. Eu não conhecia. Olha lá, gente. Podem falar essas perguntas também. Não, é um conceito que ele vai ficar bem solidificado ali com São Tomás, né? Mas que ele está, de uma certa forma, solidificando essa ideia de que Deus ele não pode ser movido, né? Ou que ele é aquilo que ele existe, né? O fato de Deus existir comprova a sua própria essência. É a ideia do atos puro, né? Do puro ato. Mas eu não quero entrar na discussão, porque senão a gente vai entrar nessa discussão e não tem nada a ver com
o resto do que ele vai discutir aqui. É bem complexo, hein? Bastante complexo. Mas é impressionante como ele colocou tanta coisa num parágrafo só, né? De fato. Uma coisa que eu notei também, como é atual. Você pega o último trecho aí das perfeições de Deus, mas aí dos que nada dizem de ti, pois embora seu muito falar, não passam de mudos charlatães. Negócio escrito há tanto tempo, mas tão atual, né? Transcende todos os períodos. Então a gente não consegue falar sobre Deus na sua inteireza, mas a gente consegue falar algumas coisas e ai da gente se a gente não falar. Ai da gente se a gente não louvar. Muito bom. Esse trecho também é até interessante, considerando a própria biografia de Agostinho também, né? Nas suas heresias, no caso, durante sua vida. Porque é com esse entendimento de que Deus tem que ser dessa forma, que ele vai continuar levando base de como ele vai continuar, principalmente nesse primeiro livro, o seu próprio entendimento de si mesmo, né? Mas sabendo que ele está fazendo isso em reflexão no futuro, sabendo que ele, em algum ponto da sua vida, tipo, de quando ele viveu em erro, né, com ele está refletindo dessa forma de quem Deus é, ele está entendendo que esse tem que ser, como o Rafa falou, esse tem que ser o start, né, o ponto de começo de como eu vou viver perante Deus. E eu também acho que leva uma reflexão dele próprio. Se ele não falar de Deus, tudo o que ele passou ou que ele iria viver se tornaria em vão. Então me traz uma reflexão um pouco assim também. Era necessário falar e viver aquilo que era falado, porque senão parecia que ia ser um pouco em vão. Não faz sentido a vida. A vida não pode ser interpretada a parte dessa existência corambeu, né, diante de Deus. Claro. Então seria em vão mesmo. Rob, não. Interessante que Agostinho, como professor de retórica, ele usa as palavras de uma maneira muito cuidadosa, né, e muito envolvente. Esses contrastes apresentados nesse capítulo, nesse parágrafo 4 aí, são sensacionais. E até, em alguns momentos, incompreensível para a mente humana, né? Vocês citaram aí essa coisa do sempre em repouso, mas sempre atuando. É meio esse contraste é meio distante da nossa concepção, mas ele sabe bem como usar as palavras e, de fato, como o Rafa falou, é como a Bíblia apresenta. Queria só destacar a frase que ele declara um Deus de providência, um Deus que está criando, sempre criando, nutrindo e amadurecendo. Um Deus que é criador e é sustentador de todas as coisas, né? Então fica claro isso na teologia de Agostinho, como Deus, de fato, é um Deus que cria e sustenta cada uma das coisas. Isso vai ficar claro à medida que ele vai contando a história inteira e como Agostinho coloca todos os eventos, mesmo aqueles que ele peca e lamenta o seu pecado, ele chega a dizer que Deus estava atuando em todas aquelas coisas. É um Deus que não deixa de atuar, de nutrir, de amadurecer aquele que ele criou em momento algum. Essa definição aqui fica... Oh, desculpa aí, Freitas. Não, pode falar. Mas essa definição de Deus acaba ficando bem importante no background, né, do resto da descrição da vida de Agostinho, porque ele vai se entender diante dessa visão, na reflexão da vida dele, né? Então esse começo aqui acaba sendo bem importante pro longo do resto dos livros. E até a frase seguinte, né? Deus procura sem que nada lhe falte, né? Então é a graça que fez Deus procurar ou ir atrás do Agostinho, por assim dizer, né? Não porque ele precisava dele, mas simplesmente por graça e misericórdia. E era mais ou menos isso que eu ia falar também, de que a ideia aqui também é que ele é completo e ainda assim ele cria, nutre e sustenta. Então não tem assim,
Deus estava carente ou tinha alguma necessidade de alguém que o amasse. Não tem nada a ver isso. E a nossa existência no fundo, é uma dúvida, né? Assim, o que a gente acrescenta na existência de Deus, né? Por que ele faz tudo isso? Então, A ideia de que Deus mais nada é igual a Deus, né? Deus mais o mundo não é um Deus maior. Deus mais o mundo continua sendo Deus. A equação não funciona dessa maneira, né? Deus, o mundo é uma expressão da graça de Deus, né? Da misericórdia e da graça comunicativa do próprio Deus, mas não é algo que adiciona a própria natureza de Deus, né? Então, e Agostinho é um mestre nisso. Se vocês têm um livro dele que são discursos contra pelagianos, né? E contra Pelágio. Então, toda a teologia, todo o ramo da teologia, na verdade, se você pegar qualquer debate teológico, ele pode ser resumido exatamente na ideia de natureza e graça, né? Tudo que você discute, você está discutindo a relação da natureza com a graça, né? Predestinação e livre-arbítrio. No fim das contas, é uma discussão sobre o que é natureza, o que é graça. Quando você coloca um dilema teológico, você vai sempre pender justamente para um lado, ou para um lado mais natural, ou para o lado mais de graça. E é justamente esse norte, né, que Agostinho descobre que a graça é fundamental na expressão comunicativa de Deus, que vai guiar todos os seus escritos, né? Por que ele fica famoso? Por que a tradição cristã, e principalmente reformada, vem de Agostinho? É justamente por conta desse gênio dele, da genialidade dele de colocar a distinção de natureza e graça sempre no background de tudo. Então, eu acho importante a gente colocar essa observação aí. Você está falando do mundo tudo. Legal. Boa. Isso já está presente naquele parágrafo anterior que ele fala sobre o conter a Deus em si, né? Quando você o invoca, e quando desde a minha própria existência depende disso, né? A natureza e a graça na questão da salvação. Né? E aí, o que vocês acharam? A minha versão da Penguin tem os salmos, ou pelo menos as referências aos salmos, em itálico. Itálico. E o parágrafo 6 é praticamente uma colagem de vários versículos. O que mostra justamente aquela questão, né? Ele está realmente fazendo uma oração à luz dos salmos ali. Ele está se encaixando, se trazendo para a história dos salmos e contando os salmos como a sua própria história em muitos aspectos aqui. Justamente por isso que eu achei interessante o comentário do prefácio de colocar as Confissões de Agostinho como um salmo, né? Ele está se encaixando naquele estilo de narrativa que está fazendo um trabalho teológico. Ele está fazendo uma confissão de quem Deus é, do que ele conhece e entende Deus como ele entende Deus quer, mas ao mesmo tempo ele está tendo essa autorreflexão, né? Ele está ao mesmo tempo se entendendo, ele está ao mesmo tempo querendo tem bastante coisa acontecendo ali, mas eu acho essa ideia do gênero literário dos salmos muito muito útil para conseguir entender Agostinho. A partir do parágrafo 7º, ele começa a contar um pouco mais sobre a vida dele, né? Aí ele faz uma... Eu tô com áudio? Tô. Tá. Ele vai falar bastante sobre a infância dele e a concepção dele de ser concebido em pecado. E mais pra frente, acho que no 18, deixa eu ver.
Bom, até o 18, eu acho que ele está desenvolvendo essa ideia de, tipo, ser pecador, de ter sido concebido em pecado. Agostinho tem muito essa questão da concupiscência e do pecado ligado à ideia sexual mesmo, né? Isso vai ser desenvolvido ainda muito mais aí, mas eu acho que já tem algumas coisas que ele está dando indícios aqui que ele foi concebido por conta do pecado e porque o sexo de uma forma ele tem essa pegada mais pecaminosa, né? Mas aí ele vai falar assim no 18: peço-te, meu Deus, no parágrafo 18, queria saber se tu também o quiseres, tu, por cuja vontade meu batismo foi adiado, se o fato de não ter sido batizado, então, soltou, por assim dizer, as rédeas do pecado para o meu bem, ou não as soltou, né? E a ideia, e aí essa ideia do batismo para ele, acho que por conta do background dele, que ele está conversando bastante com os donatistas, vai guiar bastante essa ideia sacramental do batismo, muito forte para ele. Queria perguntar para vocês o que vocês acharam. Ele fala também, Rafa, no 17, um anterior, o 11 do Romano, que assim minha purificação foi adiada, como se fosse inevitável que eu, sobrevivendo, que ele está falando que ficou doente, né, continuasse a me sujar, porque parecia evidente que após o banho sagrado a culpa seria mais grave e perigosa se eu recaísse na sujeira dos pecados. Eu me lembro que, cara, eu não me lembro exatamente o ponto histórico disso, mas teve uma história aí, Rafa, ajuda a gente, Lucas também, o pessoal aí, estudante, aspirante a teólogo. Tem um momento da história, cara, que acho que eles só batizavam as pessoas no leito de morte, uma parada assim, porque acreditavam que se pecasse depois não podia ser lavado de novo. Tinha uma parada assim? Eu lembro de ter ouvido isso. Cara, eu não sei com relação a Agostinho. Talvez o Ivan saiba, porque ele pegou uma matéria recentemente de Agostinho. Ivan, você lembra? Não lembro nada que li, nenhum material. E li bastante coisa e também não me lembro das nossas aulas de ser referido, não. Você sabe, o Minhoca, desculpa, o Lucas. Você sabe que dentro da Igreja Católica um dos sacramentos é a extrema-unção, né? Sim. Então, aí a extrema-unção é justamente essa ideia de você ungir a pessoa no leito de morte, né? Não sei se é isso que está em mente. Não, talvez seja, porque o batismo no catolicismo também é bem diferente, né? Você faz o batismo de criança e depois você tem a confirmação, né? A catequese. E não tem o batismo de confissão, assim como a gente faz do lado protestante da igreja, né? Enfim, eu vou dar uma levantada. Eu tenho quase certeza que... cara, será que foi o de daqui, cara? Cara, é uma parada então, assim, eu acho difícil ter sido o Agostinho que fez isso, porque ele tem tanto repúdio aos donatistas, que são os rebatizadores, que eu acho que ele teria um pouco de dificuldade com isso, né? Não estou dizendo que foi Agostinho, não. É porque ele tá, na verdade, relatando o que aconteceu com ele, né? Antes dele ter, assim, capacidade de se avaliar, né? E no texto aqui... A nota de rodapé tem uma observação aí. Exatamente. Na época, a idade adequada para o batismo... o cara comenta assim, né, sobre essa história aí do batismo. A idade adequada para o batismo ainda era matéria de discussão na época de Agostinho. Muitos, como a mãe de Agostinho, consideravam que os pecados da puberdade seriam mais graves se a criança já fosse batizada. Não tem essa vírgula aí, inclusive, o pessoal da correção pode corrigir. Só da editora. Aí eles falavam que com esse ritual do batismo, o recém-nascido se tornava um catecúmeno. Do batismo apropriadamente dito se realizava mais tarde, frequentemente em idade adulta, como foi o caso de Agostinho. Então tem essa diferenciação aí de rituais pré-batismo. Será? Sei.
Rapaziada, eu vou ter que ir, já são 10h30 aqui, bicho. Vamos lá. Eu vou lá. Vamos continuar a discussão depois? Qual a disponibilidade do pessoal aí? Cara, a gente pode fazer... Eu sei que eu tenho, o Minhoca também tem, né? A discussão do Busser, que vai ser nas segundas-feiras também. Mas eu acho que vai ser só na segunda do dia 16, alguma coisa assim. Acho que tá Mas a dia gente 13, pode... Rafa. Dia 13? Eu acho que é semana que vem. É. Então, a gente pode talvez fazer semanalmente, mas não fazer nas segundas para não dar conflito com o pai ideia, se vocês quiserem. Entendi. Não ia ser de 15 em 15? Ia ser de 15 em 15. Então beleza. Então por mim pode ser. Pode ser de 15 em 15. 20. Então vamos fazer dia 20. Vocês E querem Lucas? ler só um... Fala aí. Tu topa seguir pro livro 2 ou tu acha melhor continuar no livro 1, terminar aqui direitinho? Mano, o livro 1 agora até o fim nem é tão interessante. Então, assim, vamos seguir. Também sou dessa. Eu acho que a gente pode Assina mover. embaixo. A gente teve tempo de introduções hoje aí, próxima vez a gente vai talvez direto mais ao assunto e Feito. consegue navegar o livro inteiro. Vocês querem fazer o 2 e o 3 ou só o 2? O 2? Só o 2, Rafa acho falou melhor. bocejando, não deu pra ouvir nada. Vamos fazer o 2 então. Então vamos deixar... Muito conteúdo pro leigo. Então vamos fazer dia 20. Bora. Dia 20. E o horário, tá bom pra vocês assim? 1h30? As crianças Das estão na 9 às cama. 10. Ótimo. É a mesma coisa aqui também. Antes disso não dá pra mim. Então beleza. Dia 20 às 8 horas daqui, 21 horas daí. Beleza. É isso aí. Falou. O vídeo foi gravado aqui, eu vou postar lá no grupo. Daí vocês, por exemplo, meu pai tinha pedido para assistir depois. Se alguém tiver alguma objeção aí, daí a gente não Manda um abraço para ele, ó. ninguém. Abraço, Paulo. Isso aí. Abraço, Falou, seu Paulo. Tamo Paulo. junto. Falou. Valeu, galera. Valeu. Muito boa a valeu, conversa aí. Obrigado. Valeu Boa noite, a gente. pena. Até mais. Falou. Tchau, tchau.